Dá uma olhada aí, pode ver se... Tá ouvindo? Tá ouvindo agora? Tá ouvindo agora, João? Hã? Tá com um pouco de delay, tem que esperar, senão tá sem som. Dá uma olhada no celular pelo computador, acho que vai ficar mais ruim. Não dá pra escutar. Tá ouvindo bem? Tá legal o áudio? Tá, beleza. É isso aí, galera. E aí, João? Cadê a galera? Vai voltar? É isso aí. Fica show de bola. Cadê o pessoal? Tá todos ouvindo? Tá ouvindo bem, filho? Tá. E aí, galera, tudo jóia? Infelizmente meu celular deixa na mão mesmo, viu? Tá com problema no alto-falante e não funciona direito. Mas tá aí, vamos que vamos. Para quem já tá aí na live aí, para quem vai entrar ou para quem vai assistir depois, seja bem-vindo, tá? Canal Napo Fish Oficial. Galera, eu queria estar compartilhando com vocês alguma informação que eu aprendi ao longo dos anos pescando tucunaré, tá? Um assunto bastante interessante que a gente vê é sobre comprar linhas hoje em dia. A gente vai comprar uma linha de carretilha hoje, a gente vê diferentes nomenclatura, né? Aquelas formas de colocarem a numeração, às vezes não vem nem um número específico, vem só 2.0, 3.0, tá? Eu tenho, por exemplo, aqui essa linha aqui, ó, tá? Ela vem 3.0, 39 libras, tá? 26 milímetros. Essa linha ela é para 17,7 kg. Para uma região onde eu morava em Anaurilândia ali, para os tucunaré dali, acaba sendo uma linha até bastante forte. Ali no máximo 30 libras ali você se diverte bastante, tá? Nós temos aqui também, ó, essa daqui, ó. Eu usei muito essa linha, bastante legal, uma linha com custo-benefício bom. 4x, tá, pessoal? Eu só gosto de linha 4x. Não gosto de 8x, 12x, eu gosto de linha 4x, tá? Essa aqui é 1.5, 33 libras, tá? 15 kg de peso essa linha suporta, tá bom? Não estou fazendo propaganda de marca não, tá? Estou dizendo o material em que eu gosto de estar utilizando, tá? Tem uma linha do Nakamura aqui, ó, também. NK4X. É uma linha bastante bacana, eu tive ela. E eu usei ela na 30 libras também, tá? Em milímetro ele mostra 0,30 milímetros, tá bom? 17,7 kg, uma linha bastante resistente, tá? Fluocarbo, eu gosto do Vexer, é um líder de bastante qualidade. A linha na Aurilândia ali, na região ali, eu usava o 47 milímetros, tá? 29 libras, atende muito bem a região ali, os tucunarés azuis da região ali, tá? Até os marretão ali, tá? Então você vai conseguir pescar bem com o material assim, tá? Dá para se utilizar legal, sem problema algum. O importante é que na hora de você estar comprando essa linha, você se atenta ao milímetro dela, quantidade de libra. Uma linha de 40 libras, 50 libras, 35 libras, às vezes dependendo
que você vai pescar fica sendo muito. O importante é você que fazer uma equação do bom equilíbrio do equipamento, tá bom? Você não vai pescar com uma isca de 7 gramas, você não vai pescar com a linha de 40 libras. Um exemplo, você superdimensionou, né? Uma linha de 40 libras numa vara de 12 libras com a isca de 7 gramas. Fica uma coisa muito descontrolada, certo? Por que fica descontrolada? Porque a linha mais grossa, a isca leve, você não vai ter um bom desempenho no seu equipamento. E por ser uma linha muito resistente, se parar de você enroscar a tua linha, dar um tranco forte, você vai quebrar a sua vara. O equilíbrio do equipamento é muito essencial nesse segmento, tá bom? Uma vara de 12 libras, você arremessa uma isca de 7 gramas muito bem, tá? Uma varinha de ação moderada. Eu gosto de ação moderada, porque a ação moderada você tem facilidade em fazer o arremesso flipcast, que é um arremesso de precisão, tá bom? Uma vara de ação mais rápida um pouco, você vai fazer também. Porém, você tem que ficar atento ao casting da vara, o peso que ela diz para você estar arremessando, tá? Ela tem discriminado ali o peso em ser arremessado. Eu até 2 gramas a mais eu arrisco arremessar, dependendo a vara em questão que eu estiver usando, se eu conhecer bem o material, eu utilizo até um pouco mais. Um exemplo disso é a vara do Nakamura Midgard, que eu tinha de 17 libras. Eu arremessava a isca de 22 gramas com ela sem nenhum problema, tá? Porém, conhecia até onde eu podia forçar o power da vara, né? A vergadura da vara para fazer o lançamento da isca, certo? Outra coisa importante, pessoal, na pescaria, é você entender um pouco sobre o seu equipamento. Continuar falando na linha, no equipamento equilibrado, depois eu chego nessa questão. Uma vara de 14 libras, ou de 17 libras, de 12 libras, você vai arremessar qualquer isca, desde que esteja dentro da especificação do fabricante, tá bom? Flipcast você faz com ação lenta, ação rápida, ação média. Tudo é respeitar de acordo com o termo do fabricante. A diferença de uma vara moderada para uma vara rápida é que quando você faz o flip, supomos que uma vara moderada, para nós termos uma noção, ela arremessa a isca com 10 km de velocidade. Uma vara de ação rápida, ela vai arremessar a isca para uns 13, 14 km de velocidade. Aí você vai ter um pouquinho mais de dificuldade em colocar essa isca no local adequado onde você queira, tá? É importante você estar fazendo essa observação, porque às vezes você não consegue fazer um flip e você acaba tendo problemas com isso se você não identifica onde está a questão, tá? Outra X dessa questão também é a grossura da linha, tá? Muito grossa também vai prejudicar um pouco o seu arremesso, certo? Outra coisa interessante, pessoal, é 2 coisas diferentes. É o power da vara, né? E ação. São 2 coisas diferentes. Às vezes você vai no lojista comprar uma vara e você fala para ele que você quer uma vara de ação moderada. E chega lá, você pergunta para ele, mas essa vara tem um power resistente? Às vezes ele não vai saber a diferença do power com a ação da vara, tá? A ação da vara é o quanto a vara enverga, certo? O power é o quanto aquele blank, aquele carbono, aquela vara foi produzida para lançar, certo? Às vezes você pega uma vara, 2 varas com a mesma libragem, mesmo tamanho, similar, às vezes até o mesmo peso, e arremessa. Às vezes uma arremessa mais longe do que a outra, certo?
é a força do power ali da vara que pode ser um pouquinho diferente da outra, certo? São duas coisas diferentes, vai influenciar muito aí nos arremessos de precisão, tá? Outra curiosidade, pessoal, que eu tive ao longo dos anos pescando, eu sempre quis saber como que era feita uma vara de fibra de carbono. Comecei a pesquisar e descobri que uma vara de fibra de carbono tem espinha, ou alma, como alguns pescadores chamam, né? Alma ou espinha. O que vem a ser isso? Cadê uma caneta, João? Tem uma caneta fácil, vai. O que vem a ser isso, a alma da vara? Quando a vara é feita no forno, que ela é elevada a uma temperatura de graus alto, ali é destinado aonde vai ser a alma daquela vara, certo? Ela é posta no forno. Se ele ficar na parte de cima, a emenda ali em cima onde fecha a emenda do carbono enrolado, que ele é uma fibra bem fininha enrolada, certo? Em volta de um tubo metálico, a forma da vara, onde ela é levada a alta temperatura ali. Ali se forma a alma da vara. O que isso vai influenciar? Para você que pesca com carretilha, arremesso de precisão, é interessante que essa espinha, a alma da vara, fica em cima. Em determinadas pescarias ela é legal embaixo, certo? Embaixo. Eu vi algum relato sobre que o pessoal que gosta de pescar em praia diz que faz toda a diferença com aquelas varas enormes e compridas. O que isso vai influenciar? Quando você vai comprar uma vara, você pega aqui com o dedo assim na ponta e o outro mais embaixo. Você faz assim, ó, com a tua vara. Isso no ato da compra lá, certo? Mas você tem que pôr numa distância onde não vai quebrar a ponta da vara, o peso todinho. Se o gatilho da vara ficar virado para baixo certinho, essa vara está com a alma certa. Se a vara virar de lado, o gatilho ficar de lado, essa vara está com a alma dela, não está perfeita. O que isso influencia? Vai influenciar para quem pratica arremesso de precisão, tá? Vai dar um efeito para quem é observador, para quem observa bastante esses detalhes, vai perceber que sim, faz uma diferença no arremesso, tá? Porque se a alma da vara estiver virada, eu falo por experiência própria, tive uma vara da Rapala, gostava muito de pescar com ela, mas essa vara tinha esse problema. Eu pegava ela, fazia como eu estou dizendo, para ver onde ficava a alma dessa vara, ela virava de lado. E eu tinha uma outra vara da Albatross que era perfeita, porém as duas tinham a mesma característica. Só que eu sentia que quando eu arremessava, a Rapala tinha um certo direcionamento, um desvio ali no... Ó, meu querido, boa noite, Barro Santos, seja bem-vindo aí, filé, show de bola. Então, para você que está chegando agora, eu estou explicando aqui o seguinte, sobre a alma ou espinha na vara de pesca, o que ela influencia, tá? É importante esse item para quem pesca muito com arremesso de precisão. Como que eu identifico uma vara quando eu vou comprar ela? Eu pego ela na ponta aqui e coloco o dedo um pouquinho mais para trás, de uma forma que eu faço com que o cabo dela fique um pêndulo. Só que eu pego de uma forma que eu não vou correr o risco de quebrar a ponta da vara e seguro ali. Se o gatilho da vara ficar retinho para baixo, a espinha da vara está perfeita. Se a vara virar de lado e o gatilho virar de lado, essa vara não está com a espinha correta. Essa espinha ela é formada no momento que a vara é feita no forno. É enrolada a folha de carbono num tubo metálico. Ali é levada a alta temperatura. E ali onde é finalizado as voltas do carbono, é onde forma a alma ou espinha da vara. Em algumas pescas, tipo pesca de praia, aquelas varas compridas que o pessoal utiliza, eles usam a alma da vara na parte de baixo. Isso é interessante para arremesso de precisão, faz bastante influência e ajuda muito, tá? Na pescaria com isca artificial, principalmente nos arremessos de precisão. Outro item importante, o arremesso de flipcast, que é o que acaba amedrontando vários pescadores de praticar,
não existe regra na pescaria, certo? Existem algumas técnicas que facilitam. Qual a vantagem de um arremesso de precisão? É você colocar a tua isca exatamente no lugar onde você imagina que o peixe está. Ou seja, o peixe que é predador está sempre em lugares escondidos. É onde você vai jogar a tua isca. Como ele está esperando a surpresa de uma isca ali para sair caçar, você está dando essa oportunidade para ele. O arremesso de precisão facilita isso. Uma coisa bastante interessante de nós ver é a pesca do robalo. Eu gosto muito de ver a pesca do robalo, inclusive vejo técnicas de pesca de robalos que eu aplico na pesca do tucunaré e dá resultados fantásticos, principalmente quando o tucunaré está manhoso. Por quê? O robalo é um peixe malandro, é um peixe manhoso, é um peixe forte. E ali a gente vê aqueles caras que pescam somente o robalo e se tornam especialistas. Então você vê eles pescando o robalo, você vê eles trabalhando isca, e ali eu acabei adquirindo bastante técnica. Uma das técnicas que eu gosto de pescar o tucunaré, mesmo que não seja quando ele está meio lento para atacar, que ele está bem ruim o dia de pesca, também gosto de usar na traíra. É a catimba, catimbar isca. Dario Júnior, meu querido, seja bem-vindo aí, filho, um abração do tio. Então, você catimbar a isca. O que acontece quando você catimba a isca? Ô Josué, pega essa caixinha minha com essas isquinhas de madeira minha aí, faz favor, traz uma aqui pra mim. Tá ali dentro da gaveta ali. A caixinha de transparente. Deve ter alguma isca solta dentro da gaveta mesmo, você traz de madeira. É importante, o que acontece com a catimba? É o time da isca. Isso é muito importante. Vai dar um resultado na pescaria do tucunaré fora do comum, tá? É bastante interessante mesmo essa observação. Algumas iscas velhas aqui que eu fiz e ficou aqui um tempo. Eu vou usar qualquer uma aqui mesmo, só para ilustração. O que acontece? É importante você ficar atento à flutuação da isca. Você arremessou a isca, o stick. Eu gosto muito do stick, estamos falando do stick. Qualquer isca que tenha a função do stick, tá? Parou nessa posição, você dá uma catimbada, a isca vai bater e submergir. Quando ela submergir, você dá mais 2 toques simultâneos, a isca vai zarar, certo? Ela fez o vai e vem. Quando ela subir, a água está aqui, certo? Que a água emergir, que ela subir, que ela der ameaça de descer, que ela fizer isso aqui, ela começar a descer, você dá mais outro toque vigoroso, ela vai abaixar de novo, aí você simultaneamente mais 2 ou 3 toques, ela vai zarar embaixo e vai subir novamente. Quando ela fizer isso aqui, que ela fazer para descer, você dá um toque. O que acontece? Você catimbou, deu 2 toques. Se você for esperar a isca fazer isso aqui e parar, o tucunaré não ataca. Por quê? Ele é um peixe que ataca no visual e ele é muito rápido no ataque. Mas enquanto ela der 2 vazadas por baixo assim, ó, zarou por baixo e subiu, e fez isso aqui para descer e você catimbou, ela está em movimento. Se a isca ficar parada 100%, o tucunaré não pega. A não ser que ele já esteja próximo dela em curso de um ataque, tá? Senão ele refuga ela. Ele não vai pegar. É um trabalho excelente. É trabalhoso você praticar ele, porque você tem que pegar o time da isca, tá? Eu gosto da João Pepino para isso. Alabama, da Amaruli, e do Magic Stick da Sará Sará 100. O Magic Stick é sem discussão para fazer esse trabalho. O Nelson desenvolveu essa isca com esse efeito fantástico e funciona demais, tá? Outra isca, pessoal, que a gente quase não vê ninguém pescando com ela e tem um excelente resultado, fora do comum, dá bons resultados, é a isca de twitchbait. Tem um pitão em cima aqui, ó, na testa da isca e um peso embaixo. Essa isca ela tem um trabalho errático. É interessante porque essa isca aqui realmente ela imita um peixe ferido embaixo da água. Geralmente essas iscas não vêm com profundidade grande
vem aí nos seus 40 centímetros, 30 centímetros de profundidade. Aqui na represa onde eu pescava aqui em Anaurilândia é muito bacana, porque ali tem muitas algas, então tem determinados lugares que essa isca funciona perfeitamente, tá? É um trabalho lento. Quando o tucunaré é tamanhoso, é uma isca que dá um resultado excelente, por esse fato. Outro detalhe que eu queria falar com vocês também, dica de trabalho de isca também, é bastante interessante. Eu estava certo dia no pier do balneário de Anaurilândia e nós vimos um chuveirinho. Chuveirinhos, na linguagem do pessoal, é tucunarés com filhote. Aí tinha uma pessoa perto de mim, falou assim: aí o peixe quando tá assim a gente não pega. Já tentei várias vezes e nunca peguei. Eu falei para ele: mas pega o tucunaré quando tá com filhote. Ah, ele só bate na isca e não pega. Aí eu falei para ele assim: eu vou tentar ver se eu consigo com a oportunidade de te provar que pega. Eu vou te mostrar como. Joguei uma isca de superfície, já estava engatado na vara, joguei e vim fazendo o trabalho. O tucunaré rebojou embaixo da isca, 2 vezes arremessei, 2 rebujos e não atacou a isca. Realmente o peixe veio para espantar. Coloquei uma outra isca de meia água e vim refazendo o recolhimento contínuo, simples, sem muito detalhe na isca, um trabalho natural. Ele só veio atrás da isca, deu aquela refugada e não pegou. Joguei 3, 4 vezes. E eu estava numa altura boa, uns 3,5 metros acima do nível da água, então tinha uma visibilidade boa. Aí falou: não falei para você que não pega? Eu falei: agora eu vou te provar que pega. Eu troquei a isca, coloquei uma isca, na verdade uma imitação da X-Rap, uma isca com um trabalho fantástico. Eu coloquei ela e vim fazendo o recolhimento normal, toque de ponta de vara. Quando eu cheguei 1 metro longe da onde estava o tucunaré com os filhotes, eu comecei a catimbar essa isca de uma maneira agressiva, imitando um peixe caçando. Quando essa isca se aproximou dos filhotes, esse tucunaré atacou essa isca com muita veracidade. E ali foi top a pegada que o peixe deu. O que eu mostrei para essa pessoa que estava lá? Ele falou para mim: olha, eu pesco tucunaré, eu moro aqui, nascido e criado aqui, nunca vi pegar tucunaré desse jeito. Falei: o que acontece? O tucunaré é um predador. Segundo os pesquisadores, 30% ele ataca por fome e 70% por instinto predador. Vou te explicar o que acontece. O tucunaré está como uma vaca brava no pasto, certo? Se você se aproximar do bezerro, a vaca vai te atacar. Mas a intenção dela é te afugentar você dali. Isso qualquer animal vai te afugentar dali. O tucunaré, pelo outro lado, ele tem a boca grande, é uma máquina de caça. A vaca vem, ela te dá um empurrão e volta para o bezerro. Se você ir lá e catar o bezerro no colo, acabou a brabeza da vaca. Ela não vai te cabecear mais. O tucunaré é dessa forma. Você jogou a isca, veio fazendo um trabalho natural, ele não viu agressividade, ele só vai... Ele sabe ali, ele está na posição de um soldado, ele sabe quando ele vai ser agredido realmente. Então ele vai ali só dar um espanto naquele turista baderneiro e o turista foi embora. Mas quando ele vê que a isca está fazendo o papel de um playboy cheio de barra, que quer fazer uma confusãozinha, não, eu vou tirar uma onda com esse cara e eu vou dar uns tapas no fio dele. Aí realmente você liga o instinto do predador. Ele vai comer a isca sem fome, porque você conseguiu fazer o bicho ficar ali animado com a situação. Ô Santos, seja bem-vindo. Show de bola. Então essa é a diferença. Em todas as ocasiões, com o tucunaré não é diferente, mesmo que ele não esteja de filhote. O importante é você conseguir mexer com o temperamento do peixe. Boa noite, jovem. Seja bem-vindo aí, Santos. Continuando no tucunaré. O tucunaré azul, você encontra ele em profundidades maiores do que o amarelo. O tucunaré azul desova em profundidades maiores do que o tucunaré amarelo. Os tucunarés amarelos da nossa região aqui no Paraná é o Cicla Kelberi, tá? São os tucunarés que nós temos nas nossas regiões. São os tucunarés que mais suportam a temperatura baixa. Tucunaré azul suporta, mas um pouco menos.
Digo isso porque deu aquele inverno rigoroso ano retrasado e eu morava no balneário. Catemos mais de 100 quilos de tucunaré mortos ali. Se contemos ali 10 ou 12 do amarelo. O restante foram tucunarés azuis. O que acontece? O tucunaré azul, eu pesquei muitos anos o tucunaré amarelo. Os últimos 3 o azul. Assim, nos anos que eu pesquei, o que eu entendi? O tucunaré azul ele é mais manhoso do que o amarelo. O amarelo é mais parrudinho. Você jogou a isca na água, fez um trabalhinho legal, o bicho já vem, já topa a confusão. A alegria do pescador. O azul não. O azul ele é mais sensitivo a temperaturas, ele é mais sensitivo ao clima, pressão barométrica. São fatores que vai diferenciar o teu resultado no final do dia de pesca, tá? Uma isca que funciona muito bem com tucunaré azul o jig com streamer, tá? Soft. A região aqui de Anaurilândia, aqui a represa ali tem muita algas no fundo, então você não consegue jogar uma isca de miágua que vai até o fundo. Boa noite, pescador Paraíba, seja bem-vindo. Se você jogar uma isca que vai muito no fundo, vai pegar algas, salvo alguns lugares que você tiver embarcado, tá? Aí você tem uma profundidade maior para você estar realizando essa pescaria. Cores de isca também. É interessante você estar vendo a cor da isca de acordo com a cor da água, tá? O que funcionava muito aqui na Anaurilândia? Água límpida, linda, aquela água linda mesmo, limpa. Coroço e o verde transparente ou a isca transparente mesmo, tá? Vai muito bem. Peixe ataca demais, o pessoal gosta muito. O pessoal na Anaurilândia gosta muito da brava. Qualquer pescador que você chegar ali e falar: ah, mas não tem outra isca que pega? Ah, nós só pega com a brava. É porque o pessoal não explora, tá? Não busca um conhecimento maior. A brava pega sim, com certeza é uma isca muito boa, mas temos outras iscas que dão excelentíssimos resultados, tá? Você só tem que adequar com a cor. Tucunaré amarelo, qualquer isca que você jogar na água, qualquer cor que você jogar na água, o resultado da captura é mais rápido. Ele parece que ele já anda com o motor 2.0 ligado. Brava 77 é top, essa é mesmo. Então, tucunaré amarelo ele já anda com nitro ligado, 2.0 ligado direto. O azul, é raro o dia que você sai para pescar e o bicho tá bagaçando. Ele é mais um pouquinho devagar do que o amarelo. E você faz capturas fantásticas com o azul, tá? Não estou dizendo que o azul não é bom, não é gostoso pescar. Mas ele é um peixe assim que ele exige um pouquinho mais do pescador. E na 70 também é uma boa opção. O jig. Qual é o trabalho ideal para o jig? Meu modo de pescar com jig é da seguinte forma. Eu gosto de trabalhar pindocando, como se estivesse pescando robalo. Arremessa, deixa bater no fundo, dá 2 toques, deixa a isca descer e bater no fundo. Por que essa forma? Eu tive mais resultados assim do que trabalhando com recolhimento contínuo de toque de ponta de vara. O que acontece? É necessário você ter uma linha com a bitola boa, não muito grossa, para que a isca desça com uma velocidade boa. Não pode ser um líder muito grosso, senão ele vai atrapalhar, influenciar na queda da isca. Uma isca de peso adequado. O que acontece? Quando você arremessa e deixa a isca descer, dá 2 toques e solta ela cai numa forma natural. Você não está empurrando ela está descendo natural. Quanto mais natural a isca, mais atrativa ela é para o peixe. É a forma como você apresenta a isca para o peixe que se torna interessante para ele, tá? Então esse trabalho assim eu acho muito interessante. O trabalho de recolhimento contínuo é bacana também, mas eu gosto, quando eu faço esse trabalho é com o jig, mas com o streamer, tá? Porque quando você dá um toque, que você puxa e dá aquela paradinha, o streamer faz isso, ó. Certo? Aí ele acaba atraindo a atenção do peixe, mas pindocando é mais resultado do que dessa forma, particularmente pelo menos comigo, né? Foi assim.
É... Outra coisa, pessoal, eu praticamente minha vida toda pesquei de barranco. Graças a Deus nunca sofri acidente nenhum. Finquei garateia na mão, tá? É interessante nunca se largar de um alicate de corte, um alicate de bico e o alicate de pegar peixe. Eu, por displicência minha, acabei me ferindo por... Me apavorei porque estava uma frenesia de peixe pequeno e não queria pegar o alicate, perder tempo, acabei me acidentando, tá? Tirei no local mesmo, voltei a pescar, mas não recomendo para ninguém. Outra coisa que é arriscado é a raia na beirada da água. Arraias e animais peçonhentos, tá? Graças a Deus, nunca tive acidente. Teve 2 amigos meus que a gente sempre pescava juntos, os 2 se acidentaram com a raia. Não é legal, é bastante perigoso. Não conheci ninguém que fosse atacado por sucuri, mas pescando em beirada de rio, na beirada do barranco, em brejo, encontramos sucuri. São relatos que a gente não busca informação, a gente só busca o ponto de pesca, onde pescar e tal, mas isso são relatos que se a gente procurar na internet, a gente vê bastante acidente com essas coisas. Então é uma dica bastante interessante. Outra dica legal também é o colete salva-vida. Nunca navegar sem estar protegido, porque a gente nunca sabe da hora que pode acontecer um imprevisto, um acidente, e a gente está sujeito a isso a qualquer momento, estando navegando, né? E a gente precisa disso. Vou dar mais um detalhe aqui para vocês, pessoal. Disco de superfície, o líder, tá? O que acontece com o líder? Às vezes a gente vai pescar, não usa o líder. O líder é o fluocarbo. Você coloca aí, vamos pôr 50 centímetros de líder. Quando você dá o toque na ponta da vara para impulsionar a isca, esse líder ele segue esticado na ponta da isca, aqui no pitão da isca, certo? E ele vai evitar que enrosque na garateia. Com isso você não vai perder arremesso e não vai perder peixe. Se for só com a linha, você várias vezes vai estar enroscando a tua linha aqui na garateia, certo? Sem falar que o atrito do arremesso ali, conforme a pressão que você põe, vai lixando a linha, e se der uma cabeleira, dá um tum, a isca voa e vai embora. O líder é importante para essa finalidade e para abrasão. Caso o peixe vai para um toco, para uma pedra, você vai conseguir ter uma chance de segurar o peixe e ele não ir embora e não levar também a tua isca, certo? Outra coisa interessante é o nó que se dá no líder. Ao longo dos anos eu me deparei bastante o pessoal fazer nó, que quando arremessa a linha passa no passador e dá uma trupicada. Tive algumas pessoas que eu conheci que tiveram problema naquela argolinha, naquela cerâmica que fica dentro da ponta da vara, por conta do líder. O nó fica com o cotovelo ali, quando arremessa, bate, arranca o anelzinho dali da ponteira da vara. Isso não é legal, acaba sendo prejuízo, e o pescador, por sua vez, se pega um peixe grande, vai cortar sua linha, tá? Dependendo do lugar em que você está, você não vai conseguir alguém para consertar para você. Ou você vai ter que mandar para fora, ou trocar a ponteira toda, né? Aí fica assim. Rolamento de carretilha também, pessoal. Outra coisa que eu sou bastante... particularidade minha. As carretilhas minhas últimas que eu tive, eu ranquei a capa de todos os rolamentos delas. Por que eu fiz isso? Em alguma situação pescando, entrou sujeira e não consegui limpar. Ficou aquele negócio incomodando, não conseguia pescar direito. Aí eu cheguei em casa, ranquei as capas do rolamento. O que influencia nisso? Para você pôr a tua linha na carretilha, eu coloco veda-rosca. Dou 2 voltas com veda-rosca no carretel da carretilha para tampar os furos do carretel. Com isso, evita da água passar para dentro do eixo e se distribuir
nos rolamentos. Com isso não perde o desempenho a carretilha, tá? Eu ranquei as capas do rolamento para essa manutenção ficar mais fácil quando eu estiver pescando. Já aconteceu. Sentei na beirada da barranca, rapidinho tirei o rolamento, limpei, coloquei de volta, ficou limpinho. Limpei com gasolina mesmo. É volátil, seca rápido. Uma microgota de óleo Singer mesmo que eu uso no rolamento e ficou filé. Isso é uma particularidade minha, tá? Às vezes, pelo esse fato da capa do rolamento ter me incomodado e ter dificultado a tirar. E na verdade eu vi isso também, o Nelson Nakamura também faz isso em alguma das carretilhas dele, tá? Mas isso acaba sendo uma particularidade da pessoa, tá? A capa do rolamento tá ali para proteção do mesmo, tá? De evitar de entrar muitos a sujeira e criando atritos ali, tá? Outra coisa, vamos falar agora do clima, tá? Uma coisa bastante interessante é o clima, o quanto a pressão barométrica influencia na pesca. A pressão barométrica, pessoal, ela vai influenciar na bexiga natatória do peixe, tá? O que acontece? Quando a pressão está baixa, a bexiga natatória do peixe ela infla, o peixe fica estático. Não é que ele não vai comer, mas por esse fato natural, ele fica estático. Aí você tem que passar a isca na onde está o raio de ação do peixe. Às vezes você vai para pescar, passa o dia todinho jogando a isca e não pega nada. Aí provavelmente essa situação, se ela saiu para pescar cedo, não escutou nenhum passarinho cantar, chegou na beirada do rio, tá aquele silêncio, provavelmente esse dia a pressão não tá legal. O próprio peixe, o próprio pássaro te denuncia essa condição. Aí o que você tem que fazer para mudar e reverter essa situação a teu favor? Certo? O peixe vai ficar mais estático, não vai se locomover, vai ficar mais parado, lugar mais protegido. Você tem que se utilizar de uma isca que vai até onde ele está. Às vezes ele fica mais no fundo, 2,5 metros, 3,5, 4 de profundidade. Aí você tem que se utilizar de uma crankbait, que vai um pouco mais fundo, né? Tem outras iscas também. Um jig head, uma isca de soft. Tiago Luiz, aí, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo. Um jig head, um soft com peso, para que essa isca se aproxime do raio de ação da onde o peixe está. Com isso você vai aumentar as chances de captura. Você vai aumentar a tua chance de pegar um peixe ali, pelo menos alguns exemplares no dia para estar tirando as fotos, tá? Diferentemente quando a pressão barométrica está alta, a umidade do ar está alta, o sol está alto, junta-se ali um conjunto, vamos dizer assim, um conjunto de clima perfeito para essa pescaria. Esse é o dia que você vai se arrebenta de pegar peixe. Mas tem aquele dia que você vai, o céu está bem aberto, está aquele solzinho, vamos dizer aquele sol ruim, mas a pressão não está boa. Outro detalhe, se a pressão barométrica subir lentamente e descer lentamente por vários dias, o peixe acaba se adequando com aquela situação. A pressão subiu lento e desceu lento, tá? Aí sim o peixe pode se acostumando com aquela pressão, aí sim ele vai tendo um pouco de atividade. Mas se a pressão sobe muito rápido e dá aquele pico, de repente ela despenca e desce embaixo e segue embaixo, baixa, aí não é legal, porque ela tem uma variável muito grande. Mas se ela sobe devagarzinho, segura um pouco lá em cima, depois vai descendo bem lento, aí esse dia você ainda pode ter um êxito bacana na pescaria por esse fato. Porque a pressão barométrica, se ela se estender um pouco mais, o peixe acaba se acostumando com ela. Isso é bastante interessante. Um episódio que aconteceu comigo e meu filho. Um dia nós estávamos pescando no Monte Catini, em Londrina. E de repente fechou o tempo. Ficou tudo escuro, as nuvens tampou o céu. E falei para ele, vai vir chuva aí. De repente é chuva forte. Mas não foi chuva forte não, deu aquela chuvona assim, coisa de 20,
20 minutos, abriu o céu, aquela claridade, a coisa mais linda. Ô Santos, beleza? Os peixes que eu gosto de saborear. Rapaz, olha, hoje eu comi sardinha, viu? Pesqueirota, beleza, seja bem-vindo. Rapaz, eu gosto de comer um peixe também, hoje eu comi sardinha. Mas peixe assim que eu gosto de comer é o curimba, né? Curimba, piapara e tucunaré também. São peixes que eu aprecio, eu gosto de comer. E acho que todo mundo gosta de comer um peixinho. Na verdade é a carne mais saudável que nós temos, né? E é show de bola. Então, deu aquela chuva, o tempo abriu, deu um sol, mais um sol. A temperatura, acredito assim que a pressão barométrica subiu. Eu e meu filho assim, em coisa de 20 minutos, ficou frenético, os peixes batendo. Eu sei que nós fizemos uma festa naquele dia. Tudo com isca de superfície. Estava atrás da exposição. Então, isso foi sensacional. Outro detalhe. Verdade, Santo. Peixe é gostoso demais. Vixe. Então, outro detalhe, pessoal, é o tamanho da isca. Às vezes o pessoal não se atenta. Às vezes eu tenho o hábito de usar a isca padrão amazônico. Eu gosto de arremesso longo, eu gosto de isca grande. Não me incomodo se eu sair para pescar, pegar 1 ou 2 peixes só. Eu gosto de jogar a isca grande na água e ver o trabalho e ver o peixe trupicar nele e bagaçar. É verdade, Santos. Sardinha show de bola. Frita passado na farinha de trigo, eu vou te falar para você, viu? Uhul! Então, eu particularmente eu gosto de isca grande, tá? Isso não existe regra, né? Vamos dizer assim, tem detalhes que faz a diferença no final da pescaria. É ficar atento ao tamanho da isca. O que acontece quando a pressão barométrica está baixa? O peixe fica mais paralisado. Ele anda menos devido a inflar a bexiga natatória. Aí você tem que pôr uma isca menor para ele também. Diferentemente que quando ele está com a pressão alta, que o peixe está bastante ativo, ele ataca qualquer isca, tamanho de isca. Às vezes a gente pega um tucunaré quase do tamanho da isca que a gente está utilizando. No inverno, pega o tucunaré. Tem gente que fala assim, mas o tucunaré não pega. Pega. Se eu falar para vocês que eu peguei tucunaré azul no inverno, eu não peguei. Foi raro, acho que 1 ou 2 pequeno, tá? No inverno o que eu mais peguei foi o amarelo. Mas de qual a seguinte forma? O que acontece? Para vocês entenderem de uma forma bastante simples. No inverno a água está baixa. Qual peixe você acha mais difícil de pescar? Vamos ver, um peixe que eu acho difícil de pescar. Olha, Balsanto, eu vou te dizer assim. Bom, vou falar um aqui. Pelo menos eu não conheci ninguém que pescasse ele, né? Você está perguntando um peixe, é o tal do cascudo, né? Eu nunca vi ninguém pescar ele no anzol. Vou ser sincero falar para você. Nunca vi falar de alguém que pescasse o cascudo no anzol. Vi já um relato, um ou outro. Eu peguei e saiu um cascudo no anzol, mas dizer que foi pescar, eu não vi. Agora, dizer assim, de peixes que exigem muita técnica, uma boa prática, uma boa experiência, é o curimba e a piapara, né? A piapara um pouquinho menos pela malandragem, se você estiver usando milho, tiver numa ceva com milho, ela até pega bem. Mas o curimba é um peixe que é um pouco mais malandro, né? Vamos dizer assim, você tem que ter uma massinha no jeito, um anzolzinho, uma tripinha de frango ali curtida na groselha. Então são peixes que exigem um pouquinho mais de cautela, uma linha fina, não pode ser uma linha grossa. A tilápia também entra nesse caráter também de peixe manhoso. Eu pesquei muita tilápia selvagem, então até o peso da chumbada influencia ali na pegada do peixe. A bitola de linha tem que ser linha fina, bem transparente. Quanto mais natural tiver aquela isca para o peixe ali, mais fácil você vai ter, mais êxito você vai ter na pescaria, né? Então é assim.
Então, como eu estava dizendo para vocês, é, que parte que eu estava mesmo, já? Você está no mundo da lua. Eu já perdi o que eu estava falando, mas vamos ver se eu me encontro aqui. O tucunaré amarelo. O que acontece no inverno? O pessoal fala, ah, não pega o tucunaré, pega. O que acontece? Quando está no frio, vamos dizer assim, aquele frio, aquele clima que está entrando frio, você fala, eu vou tomar um banho no rio. Você entra na água, você sente a água quente na cintura, fria no pé e fria no pescoço. Época do inverno, essa mesma condição acontece. Às vezes a água está fria, está quente aqui embaixo no fundo ou aqui no meio. É sempre do meio para baixo, nunca para cima. Ou próximo de praia, lugar com bastante areia, onde o sol costuma esquentar, talvez você encontre ali tucunarés nessa situação também, dependendo da região e estado em que você tiver, porque tem vezes que o sol fica muito preguiçoso, então não dá um aquecimento legal na água, o peixe não vai. O que acontece? O peixe procura esse lugar. Pressão barométrica baixa, bexiga inflada. O peixe achou esse lugar da água mais quente, essa temperatura, ele vai ficar estático ali. É onde você tem que encontrar ele. Tem que se utilizar de várias iscas, várias cores, vários trabalhos, até você conseguir pegar o primeiro peixe. E sempre atento a esse detalhe. Qual velocidade, qual cor de isca e qual profundidade você pegou. Provavelmente você vai estar pegando outros peixes, tá? O tucunaré amarelo, a gente encontra muito ele com muita facilidade próximo de estrutura, né? Bastante lugares assim. O azul também, mas o azul ele é mais malandro. O azul chega até 6 metros de profundidade, ele chega a ficar, né? E o amarelo também fica em profundidades um pouquinho menores do que o azul. E uma coisa que é bastante interessante é esse peixe na desova dele, né, na procriação dele. Ele cria ali um cupim, né, uma reserva de gordura, porque ele sabe que ele vai ficar um certo período sem comer. Raramente ele come, ele só espanta os predadores que vêm atrás dos filhotes e fica ali protegendo a sua prole. Com isso, normal quando está saindo o peixe dessa época de reprodução, o tucunaré, dependendo da região em que estiver, o estado, o clima, chega a desovar até 3 vezes por ano, né? Tucunaré, com 1 ano de vida, ele já está desovando, tanto o azul quanto o amarelo. Os bichinhos são danados e também praticam canibalismo, tá? É comum o tucunaré praticar canibalismo, um comer os filhotes do outro, tá? Então tem essa particularidade, o peixe perde peso, fica magrão. E é isso, pessoal. O tucunaré é uma das paixões nacional, né? É um peixe que tem um potencial forte no turismo, né, do nosso país. Todo lugar que a gente vai tem ele. E eu não sou contra ninguém, né, comer um peixinho, né? É bastante legal a gente comer um peixe, né? Desfrutar, não está fazendo nada de errado. Eu acho esse detalhe bastante interessante. Mas agora, pessoal, vou falar para vocês da pousada Big Fish. Se vocês pesquisarem no Instagram aí, ou no Facebook, vocês vão encontrar pousada Big Fish. Lugar onde tem o tucunaré sul, né? Manaus, lugar bastante bacana lá, uma estrutura boa para estar recebendo vocês. E aí na Aurilândia, vocês visitando, vindo pescar ali, um lugar muito bom de pesca ali, tá? Para quem gosta do tucunaré azul, visitar o material de depósito de construção Constrular, tá? Falar com o William lá, ele tem uns painéis com várias iscas artificiais, diversas iscas, e é uma pessoa que está sempre dentro do rio lá, ele conhece as iscas de boas qualidades, que dão bons resultados. Então vale a pena estar conhecendo ele lá, indo visitar ele lá. E o Recanto Mariano, pessoal, que fica ali na Aurilândia também, num lugar bastante privilegiado ali. Tive o prazer de várias vezes pescar lá. O Reginaldo permitia a gente ter o acesso lá. Eu ia com outros amigos.
E lá é interessante que tem uma parte lá que é preservada, tem bastante lugares para pescar de barranco, lugar para você montar a tua barraca, fica bastante agradável lá para estar pescando lá, tá? Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho de traíra, tá? Eu gosto de pescar traíra com isca de superfície, né? Zara, stick. Mas o dia que o peixe não está batendo em cima, eu gosto muito do soft. Ela é bem mais produtiva ainda, o soft, né? Você monta ali um sistema Texarring ali, ele é muito mais produtivo do que a isca na superfície, pelo fato da traíra ser um peixe de emboscada. Ele vai aonde o peixe está e passa mais próximo que está, e o peixe, o ataque dele é mais feroz. As traíras daqui que nós pescamos, essas traíras menores, elas dão um bom resultado na superfície. É bastante legal, dá umas explosão bacana. Peguei várias aqui já no Mato Grosso do Sul. E é isso, galera. O que eu queria estar passando para vocês aí é essa situação aí sobre a pesca esportiva do tucunaré, né? Sobre equipamento, linha e os cuidados que devemos ter, né, na beirada do rio, embarcado. A região de Anaurilândia é privilegiada aí pela pesca, mas também é um rio bastante traiçoeiro. É interessante estar se utilizando ali de um guia com experiência, porque o rio é perigoso. Morei 1 ano e meio ali na beirada do rio, ali no balneário, e por 3 ou 4 vezes ali vi pessoas passarem por dificuldade. A gente dava dica, né? Não escutava, pegava tempestade, e teve uns turistas lá que foram aparecer no outro dia. Para aparecer 12 km para baixo lá, o rio pegou de traiçoeira lá e passaram um sufoco danado. Então são dicas aí que vai fazer a diferença na pescaria do pessoal aí, de qualquer pessoa que for pescar, né? Fica aí qualquer dica que vocês quiserem dar, pessoal. Tenho todo ouvido aí para estar aprendendo aí com vocês também. Fizerem alguma pergunta aí, a gente responde também, tá? E é isso. Deixa eu ver mais alguma informação aqui. É isso aí, galera. Espero aí que vocês tenham gostado. Não tenho muita experiência de fazer live, mas aí fica um abraço a todos vocês aí. Fiquem com Deus.